Lisboa, 7 de agosto de 2008. Do lado de fora, polícias, ambulâncias, câmaras de televisão e curiosos mantidos à distância. Do lado de dentro, 2 funcionários do Banco Espírito Santo, armas apontadas e uma agência fechada, sem saída possível. Durante horas, Campolide tornou-se o centro do país. E nos segundos finais, a pergunta deixou de ser se a negociação ainda podia resultar. Passou a ser quem sairia vivo dali. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Antes dos disparos, antes das imagens repetidas nos telejornais, antes de Portugal ficar preso à fachada de um banco, havia apenas uma tarde comum de verão em Lisboa. Rua Marquês de Fronteira, Campolide. Carros a passar, pessoas a sair do trabalho, clientes a tratar de assuntos bancários antes do fim do dia. A agência do BES aproximava-se da hora de encerramento. Para os funcionários, era mais uma rotina de balcão. Para os clientes, mais uma paragem rápida. Ninguém entra num banco a imaginar que a porta pode fechar-se atrás de si e transformar um gesto banal numa crise nacional. Por volta das 15h05, é feito o alerta. Está a decorrer um assalto na dependência do Banco Espírito Santo. 2 homens armados tinham entrado na agência. O plano inicial seria roubar, mas alguns planos criminosos só parecem simples antes de encontrarem a realidade. A polícia chega em poucos minutos. As saídas começam a ser controladas. A fuga deixa de ser uma linha aberta e quando a fuga colapsa, o crime muda de natureza. O banco deixa de ser o local do roubo. Passa a ser uma prisão improvisada. Lá dentro, segundo a PSP citada pela RTP, havia 6 pessoas sequestradas, maniatadas com braçadeiras de plástico. Eram clientes e funcionários. Pessoas sem qualquer papel no crime, apanhadas no ponto exato em que uma tentativa de assalto falhou e se transformou numa crise com reféns. Este é o primeiro choque do caso. Não é a violência explícita, é a quebra brutal da rotina. Um espaço onde se entra para levantar dinheiro, tratar de uma conta ou fechar o expediente passa a funcionar como cenário de sobrevivência. Um assalto pode começar em segundos. Um sequestro pode durar uma eternidade. Nos primeiros momentos, a PSP tenta estabilizar o cenário. A rua é condicionada. O perímetro começa a formar-se. A pressão sobre os assaltantes aumenta. A partir dali, qualquer movimento deixa de ser apenas movimento. Pode ser uma ameaça, um erro, uma oportunidade ou o início de uma tragédia. 4 dos 6 reféns acabam por ser libertados ao longo da ocorrência. Uma mulher de 52 anos é libertada cerca das 15h50, depois de sofrer uma crise de ansiedade, segundo a RTP. Mas 2 funcionários permanecem no interior até ao fim. Ana Antunes e Vasco Mendes. O número de reféns diminui. O risco concentra-se. E a partir desse momento, todo o caso passa a girar em torno de 2 pessoas que tinham começado o dia como funcionários de uma agência bancária e que, sem escolher, se tornaram o centro de uma operação policial seguida pelo país inteiro. A negociação já não era apenas sobre deter 2 assaltantes, era sobre manter Ana e Vasco vivos. Do lado de fora, a Rua Marquês de Fronteira é cortada ao trânsito e a peões. Os acessos são vedados. A PSP cria um perímetro de segurança com cerca de 200 metros para cada lado. Viaturas do INEM ficam posicionadas nas imediações a cerca de 70 metros da agência. Estabelecimentos próximos são encerrados. Curiosos são afastados. Repórteres e câmaras chegam. A cidade continua a funcionar à volta, mas aquele pedaço de Lisboa fica suspenso. Havia ainda outro elemento silencioso naquela tarde: a hora. O assalto acontece perto do encerramento, quando uma agência tende a estar num estado particular. Já não é o pico da manhã, não é o fluxo intenso do início do dia. É o momento em que se fecham caixas, se organizam procedimentos, se contam minutos para sair. Essa normalidade administrativa torna a entrada dos assaltantes ainda mais violenta no sentido psicológico. O crime não invadiu apenas um espaço, invadiu um fim de turno. Para os primeiros agentes que chegam ao local, a prioridade não podia ser apenas capturar. Era impedir que a situação se espalhasse. Se os assaltantes saíssem para a rua com reféns, a crise passaria a ter variáveis quase impossíveis de controlar: trânsito, transeuntes, edifícios, veículos, ângulos mortos, pânico público. Por isso, conter o banco era também proteger a cidade. À medida que a tarde avança, a cobertura televisiva muda a percepção do caso. O que começou como ocorrência policial
passa a ser acontecimento nacional. O país não sabe tudo, mas sabe o suficiente para não conseguir desviar a atenção. Há reféns, há armas, há GOE, há negociação. E há uma fachada que continua igual, como se nada estivesse a acontecer, enquanto toda a atenção se concentra atrás dela. A presença das câmaras também cria um desconforto próprio. Elas informam, mas também aproximam o público de uma situação que continua em curso. O espectador vê a rua, mas não vê os reféns. Vê agentes, mas não ouve a negociação. Vê ambulâncias, mas não sabe se serão necessárias. Essa combinação entre informação e desconhecimento é uma das razões pelas quais o caso teve tanta força mediática. A imagem que Portugal começa a ver é simples. Uma fachada de banco, uma rua fechada, agentes em posição, ambulâncias paradas, jornalistas a falar em direto e uma porta que não se abre. Durante horas, Portugal viu uma porta fechada. E talvez tenha sido isso que tornou o caso tão difícil de esquecer. Não havia perseguição, não havia movimento constante, não havia uma sequência de acontecimentos visíveis. Havia uma ameaça escondida, atrás de vidro, paredes e silêncio. Para quem estava em casa, parecia espera. Para quem estava lá dentro, era sobrevivência. A negociação prolonga-se. Uma equipa da Unidade Central de Negociação, ligada ao GOE, da Unidade Especial de Polícia, mantém contacto com os assaltantes durante quase 8 horas. Negociar, neste contexto, não é conversar para passar o tempo, é ganhar minutos sem perder controlo, é reduzir o risco, é tentar ler o estado emocional de quem está armado, é evitar que uma frase, um gesto ou uma sensação de encurralamento empurre tudo para o ponto de não retorno. A polícia precisava de tempo, mas o tempo, sozinho, não resolvia nada. Cada hora acrescentava desgaste. Para os reféns, cada minuto dentro da agência tinha outro peso. O corpo tenta ficar quieto, a mente tenta antecipar o próximo som. Uma ordem pode parecer definitiva, uma alteração no tom de voz pode parecer sinal de perigo. E no meio disso, há uma obrigação silenciosa: não provocar, não reagir de forma brusca, não chamar atenção, continuar vivo. Os arquivos da RTP mostram também uma tentativa de manter contacto e criar condições mínimas dentro daquele cenário. Elementos do GO. Colocam à porta do banco um saco com telemóvel, sandes e água. É um detalhe pequeno, mas revelador. Numa crise destas, até uma sandes pode ser parte de uma estratégia. Não porque resolva o crime, mas porque ajuda a manter ligação, a prolongar o diálogo, a impedir que a tensão se transforme em impulso. A certa altura, os assaltantes exigem uma viatura para a fuga. Esse pedido abre uma nova camada de risco. Entregar uma viatura podia significar deslocar a crise para a rua, podia significar reféns levados para fora da agência, podia transformar uma situação contida num banco, numa ameaça móvel em Lisboa. Recusar também tinha risco, por isso a negociação movia-se dentro de um corredor estreito. A polícia tentava conter, os assaltantes tentavam encontrar saída, os reféns permaneciam no meio. O público via lentidão, a operação vivia cálculo. Numa crise destas, cada pedido dos assaltantes precisa de ser lido em camadas. Pode ser uma exigência real, pode ser uma tentativa de ganhar vantagem, pode ser sinal de desespero, pode ser apenas a forma como alguém encurralado tenta recuperar controlo. Para a polícia, responder a isso exige prudência. Ceder a tudo pode aumentar o perigo, recusar tudo pode quebrar o diálogo. A negociação vive nesse meio termo instável. E há outra pressão, o cansaço. Depois de horas, ninguém está no mesmo estado em que começou. Nem os reféns, nem os assaltantes, nem os negociadores, nem os elementos armados posicionados no exterior. O cansaço não aparece nas imagens, como aparece uma ambulância ou uma arma, mas está lá e, em situações prolongadas, também decide. Há uma diferença essencial entre uma crise controlada e uma crise resolvida. Durante horas, Campolide esteve controlada o suficiente para não explodir, mas não estava resolvida. A qualquer momento, uma decisão dos assaltantes podia mudar tudo. E foi isso que começou a acontecer, perto das 23 horas. Depois de horas barricados no interior da agência, os dois assaltantes aproximam-se da entrada com Ana Antunes e Vasco Mendes. A ameaça deixa de estar escondida dentro do banco. Passa a estar exposta diante da polícia, das câmaras e do país. Segundo a PSP, citada pela RTP, os dois suspeitos ameaçavam os reféns com armas de fogo.
Uma refém esteve com uma arma apontada ao pescoço durante 25 minutos. Em simultâneo, o outro funcionário era agarrado e ameaçado também com uma arma. 25 minutos. Na narração, passa depressa. Na realidade, é uma eternidade. É tempo suficiente para o corpo entrar em exaustão, para os agentes medirem cada centímetro, para os negociadores perceberem que a palavra estava a perder força, para os reféns sentirem que o mundo inteiro estava ali, mas que a distância entre eles e a morte continuava curta demais. A partir desse momento, a crise muda de estado. Já não se trata apenas de homens barricados dentro de um banco. Trata-se de 2 reféns expostos na entrada, usados como escudos humanos com armas apontadas. A margem de erro fica mínima. A negociação ainda existia, mas o tempo já começava a acabar. A decisão, nesse ponto, não é simples. Esperar podia dar mais uma oportunidade à rendição, mas esperar também podia permitir que a ameaça se concretizasse. Intervir cedo demais podia precipitar o pior. Intervir tarde demais podia significar não chegar a tempo. Este é o centro moral do caso. Quando um assalto falha e há reféns lá dentro, quanto tempo resta até uma negociação se transformar numa decisão de vida ou morte? Às 23 horas e 23 minutos, o Grupo de Operações Especiais da PSP intervém. O crime não começou às 23 horas e 23 minutos. Às 23 horas e 23 minutos, ele chegou ao limite. Segundo a RTP, foram disparados 3 tiros. 2 deles foram efetuados por atiradores especiais da polícia. A intervenção foi curta, precisa e extrema. Não há aqui espaço para espetáculo. Não há motivo para glorificar disparo, nem para transformar a operação em cena de ação. O que existia era uma avaliação de perigo imediato para a vida dos reféns. Um dos assaltantes, identificado nas fontes da RTP como Nilton Ferreira de Sousa, morre no local. O outro, Wellington Nazaré, fica gravemente ferido e é transportado para o Hospital de São José numa viatura do INEM. Ana Antunes e Vasco Mendes conseguem sair vivos e também são levados ao hospital por precaução. Depois de quase 8 horas, o cerco termina. Mas terminar não significa apagar. A operação terminou em segundos. O trauma não. A rua começa a voltar lentamente à normalidade. As câmaras registram o desfecho. As ambulâncias saem. Os agentes entram na agência. Os jornalistas repetem as informações disponíveis. O país vê o fim. Mas quem estava lá dentro viveu as 8 horas. Esse é o erro comum quando se lembra o assalto ao B. É esse de Campolide. Reduzir tudo aos disparos finais. Os segundos finais foram decisivos, mas não contêm o caso inteiro. O caso inteiro está na tarde normal que foi interrompida, nas 6 pessoas inicialmente retidas, nos reféns libertados progressivamente, nos 2 funcionários que ficaram até ao limite, na negociação que tentou evitar o pior, nos 25 minutos à porta e no depois. 1 ano após o assalto, a RTP noticiou que Ana Antunes e Vasco Mendes continuavam a receber tratamento psicológico. Um deles ainda trabalhava no mesmo local. Esta informação pesa porque devolve humanidade ao caso. Para o público, o acontecimento terminou naquela noite. Para os reféns, continuou no corpo, na memória, no trabalho, na forma de entrar novamente num espaço que tinha deixado de ser neutro. O impacto nos reféns não se resume ao medo de morrer. Há também a perda completa de controle sobre o próprio corpo, sobre a própria voz, sobre o próximo minuto. Um funcionário treinado para atender clientes passa a depender das decisões de homens armados, de uma negociação que não controla e de uma operação que não consegue ver. Isso explica porque o depois é tão longo. A memória de um sequestro não fica arquivada com o processo. Também por isso, este caso exige cuidado narrativo. Ana Antunes e Vasco Mendes não são símbolos abstratos de tensão, são pessoas. O facto de os seus nomes serem conhecidos não autoriza transformar a experiência deles em espetáculo. O papel deles nesta reconstrução é lembrar que, por trás da imagem pública do cerco, havia 2 trabalhadores obrigados a viver o centro da crise. Depois do cerco, vieram as perguntas sobre a segurança da agência, sobre os procedimentos, sobre a presença mediática, sobre a atuação policial, sobre o momento exato em que negociar deixou de ser suficiente, sobre se havia outra saída possível. Algumas perguntas pertenciam à opinião pública. Outras foram para a Justiça. O Ministério Público analisou a atuação da PSP e arquivou parcialmente o inquérito na parte relativa à utilização de armas de fogo, que
resultou na morte de um dos assaltantes. A decisão teve como fundamento a verificação de uma causa de justificação, legítima defesa. Na prática, a leitura do Ministério Público foi a de que a intervenção se enquadrava num cenário de perigo imediato para os reféns. Esta distinção é importante. Uma coisa é o impacto emocional das imagens, outra é a análise jurídica dos factos, da ameaça e da decisão tomada naquele contexto. Quanto ao assaltante sobrevivente, o Ministério Público deduziu acusação contra Wellington Nazaré por um crime de roubo na forma tentada, 6 crimes de sequestro e um crime de detenção de arma proibida, pedindo ainda a intervenção de júri em julgamento e prevendo a possibilidade de pena acessória de expulsão. Mais tarde, em tribunal, a formulação final foi diferente. Segundo a RTP, Wellington Nazaré foi condenado a 11 anos de prisão efetiva pelos crimes de roubo qualificado na forma consumada, 6 crimes de sequestro e posse de arma proibida. O tribunal decretou ainda a expulsão do território nacional após o cumprimento da pena. Também foram fixadas indemnizações, 10 mil euros aos 2 funcionários sequestrados, Vasco Mendes e Ana Antunes, e cerca de 15 mil euros ao BS. É por isso que acusação e condenação não devem ser misturadas. O Ministério Público acusou numa fase. O tribunal condenou noutra. A diferença jurídica pode parecer técnica, mas num caso real, precisão importa, especialmente quando se fala de crimes, vítimas, polícia, tribunais e memória pública. O assalto ao BES de Campolide marcou Portugal porque juntou 3 elementos raros: um crime em curso, reféns reais e cobertura mediática quase em tempo real. Não foi uma notícia descoberta depois. Foi uma crise acompanhada enquanto ainda podia acabar mal. E isso muda tudo. Quando o público vê um crime a acontecer, mesmo à distância, a memória fixa-se de outra forma. Quem se lembra daquele dia não recorda apenas um título. Recorda a fachada, a rua cortada, as câmaras, os polícias, o silêncio entre atualizações, a sensação de que, durante horas, o país estava a olhar para um lugar onde 2 pessoas tentavam sobreviver. O caso também ficou porque expôs uma pergunta desconfortável. Qual é o limite entre negociação e força letal? A resposta nunca é simples. A negociação existe para evitar mortes, mas também há momentos em que a autoridade conclui que continuar a esperar pode aumentar o risco de morte. Em Campolide, segundo a leitura das autoridades, esse limite chegou quando os reféns foram expostos à porta sob ameaça direta. Isso não torna o final leve, torna-o mais difícil. Uma intervenção pode ser considerada legítima e ainda assim deixar marcas. Pode salvar reféns e continuar a ser uma memória pesada. Pode encerrar uma crise e abrir anos de consequências psicológicas, judiciais e públicas. Naquela noite, Lisboa viu uma agência bancária transformar-se numa pergunta moral. Quanto tempo se espera quando vidas estão presas atrás de uma porta? Em Campolide, a resposta veio depois de quase 8 horas. Veio às 23 horas e 23 minutos e veio em segundos. O arquivo criminal reconstrói crimes reais, casos esquecidos e histórias sombrias da memória criminal portuguesa e lusófona. Se te lembras deste caso, ou se achas que a intervenção foi inevitável naquele momento, escreve nos comentários.